Eu preciso falar isso aqui. Você que está aguardando revisão da vida toda, seus direitos de aposentadoria, você que acompanha, você que tem um carinho por mim, professor Nakamura, eu preciso bater um papo com você. Fica comigo, vai ser rápido até o final. Eu estou aqui no cemitério Campo da Esperança, onde meu pai e meu irmão estão enterrados. Hoje faz um belo dia, muito calor. Deixa eu dar uma geral para vocês. Para quem não sabe, esse cemitério Campo da Esperança. E aqui fica enterrado meu pai e meu irmão, aqui em Brasília. Um ponto interessante que eu acho que são padronizados, né, os túmulos, então não fica... Eu conheço alguns cemitérios que parece que é uma briga de ostentação, cada um faz um maior que o outro. E acho que tá tudo bem, né? Cada um quer dar o melhor para a família, só que depois que as pessoas se vão não tem muito mais o que fazer, né? E aqui não, aqui mantém essa padronização. Deixa eu dar um zoom aqui que eu não sei nem tirar. Meu pai faleceu em 2019, meu irmão em 2021. E para quem não sabe, o meu pai tem uma... Meu pai e meu irmão, toda minha família, acho que menos eu, todo mundo tem uma belíssima história. Eu vou sentar aqui, deixa eu ver se não tem nenhum bicho. Tem uma belíssima história de vida. Ó, uma sombrinha, um banquinho na sombrinha, ó, coisa linda, hein? E o meu pai, ele veio de uma família muito humilde mesmo. Tanto é que ele falava que um dos maiores arrependimentos da vida dele foi não ter conseguido colocar água encanada em casa, na casa dos pais dele, sabe? Então, assim, pro maior arrependimento de uma pessoa ser você não conseguir colocar uma água encanada em casa, porque realmente a situação era muito ruim. Ele nasceu no interior do Paraná e foi trabalhando desde cedo. E aí trabalhou em diversas profissões ao longo da vida. Foi frentista de posto de gasolina, foi office boy, que seria o motoboy hoje, né? Mas era o correria assim, de um escritório de contabilidade. Trabalhou como garçom, foi motorista de Fenemê. Quem aí conhece o Fenemê? Eu fiz uma tatuagem em homenagem ao meu pai e meu avô por parte de mãe, que também já foi motorista, já dirigiu o Fenemê. Parece uma Kombi, né? Mas é um Fenemê, tá? Pra quem já tem uma... Já tá na melhor idade, com certeza sabe o que é um Fenemê. Um caminhão que, nossa senhora, pra você trocar ali de marcha era 2 câmbios. Eu mesmo nunca dirigi, nem sei como é que é. Queimava o pelinho das pernas, né? De tão que o motor é quente. Era uma alegria. E aí meu pai lutou muito. E aí até os 32 anos de idade ele só tinha a 4ª série, né? Então tinha tudo para encaminhar, e já tinha 2 filhos. Então assim, meus 2 irmãos mais velhos. Então tinha tudo para encaminhar assim para, né, ser mais um classe baixa ali, né, trabalhador, mas assim que nunca fosse sair daquela condição de dificuldade. E ele saiu do interior do Paraná já tendo feito várias coisas, né? Já tendo, igual eu falei, essas profissões, frentista de posto de gasolina, já foi office boy, já foi motorista de Fenemê, já foi um monte de coisa. E quando ele trabalhava em escritório de contabilidade, chegava um rapaz lá um homem lá de terno, ia lá uma vez por semana e ganhava 4 vezes mais que ele. Aí ele falou, mas pera aí, perguntou para amigo dele, quem que é esse cara aí? Por que ele vem aqui só uma vez por semana e ganha 4 vezes mais que a gente? O amigo dele respondeu, ó, esse aí é advogado. Aí meu pai, ué, mas o que eu preciso fazer para virar advogado então? Aí o amigo dele deu até risada, falou, ó, você precisa estudar, você vai precisar concluir o ensino médio e você precisa fazer uma faculdade de direito e passar na prova dos advogados. Já existia a prova da OAB. Não era nos moldes de hoje, mas já existia uma prova da OAB. E aí ele ficou com aquilo na cabeça. Então, continuou trabalhando. Anos depois, aos 32 anos de idade, ele saiu do interior do Paraná
Rio Azul, e foi para Brasília. Brasília havia sido recém-inaugurada, né? Para quem lembra dessa história, Brasília foi construída 50 anos em 5, muitos imigrantes, não tinha nada, mas era geograficamente é o centro do Brasil, um território plano. E aí ele chegou, havia sido recém-inaugurada e já levou a primeira esposa dele. A minha mãe é a terceira esposa, né, na linha do tempo ali, terceira mulher dele. E ele foi procurar emprego e procurar estudar. Então ele batia na porta dos colégios e aí o pessoal: mas que esse marmanjo quer estudar aí? Você tá louco? Vai trabalhar, meu filho, vai arranjar um emprego. E ele focado em querer estudar, até que um dia ele, depois de tomar muitos nãos, depois de sofrer muito preconceito, ele conseguiu encontrar um colégio de irmãs que falou: olha, a gente vai te acolher, você vai poder estudar aqui. E ele continuou trabalhando, já, né, com a primeira mulher lá e 2 filhos, então ó, a correria. Ele conseguiu fazer um supletivo que mal existia na época, depois foram formalizar o supletivo, né? Mas fizeram lá um supletivo bem bolado. E aí, aos 34 anos, ele conseguiu se formar no ensino médio, né? Então, menos de 2 anos ele conseguiu fazer da 4ª série até o ensino médio, tipo um supletivo, para ganhar tempo. Aí, ele passou em uma faculdade de direito particular. Então, ele trabalhava, sustentava a família e ainda pagava a faculdade de direito particular em Brasília. Ele se formou aos 38 anos, virou advogado, passou na prova da OAB. Aí já estava com 3, 4 filhos. O homem não parava, né? Eu sou o 7º filho do meu pai, meus amigos. Eu sou o caçula. E aos 38 anos de idade ele virou advogado, né? Então, poxa, aí a vida começou a melhorar. Ainda teve muitas dificuldades, muitas mesmo, mas já tinha um curso superior. Opa, já dava pra, né? E ele já tinha toda aquela experiência, aquela bagagem de vida. E pasmem, senhores, até que aos 43 anos de idade ele passou no concurso para juiz do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, um homem que aos 32 anos de idade só tinha a 4ª série, aos 43 passava no concurso para juiz do TJDFT. E quando a gente ia parabenizar ele pela história, ele falava: rapaz, eu fiquei atrás até de um ceguinho ali, eu não sei nem como é que o ceguinho estudava, ele ficou na minha frente. Ele sempre se diminuía, sempre, né, colocava os outros acima dele, fazia questão de enaltecer a qualidade dos outros e não a qualidade dele. Assim, é uma questão um pouco de humildade, mas um pouco às vezes de, né, se colocar ali para baixo, sempre reconhecendo os outros. Mas ele fala: não, eu não sou grande coisa não. Aí que, como era TJDFT, T de territórios, né? Então, antes da Constituição de 88, o Brasil tinha territórios e a justiça não era do jeito que é hoje. Então ele foi chamado para assumir em Rondônia. Ele poderia negar, mas ele precisava do salário. Então ele foi para Rondônia, né? Foi um dos primeiros juízes de Rondônia. E depois Amapá, depois Rio Grande do Norte, depois Brasília, onde veio a se aposentar e morar até falecer, né? Então eu passei minha infância em Brasília. Depois que meus pais se separaram, a gente foi para o Paraná, né? A minha mãe e a minha irmã, de pai e mãe. Eu tenho outros irmãos de pai, mas que eu considero irmãos da mesma forma. Meu pai sempre fez questão da gente conviver junto. Primeiro ponto que eu estou contando essa história é, primeiro, para você ver que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Então, às vezes, seu filho ou seu neto está passando por dificuldade, tá achando que já deu para ele, já tô com 30 anos, já tô... Calma, pô. Olha a história aí do meu pai, né? Eu sou, né, assim, nunca faltou nada, mas também eram pais separados, né, pessoal? Então, assim, meu pai sempre fez questão de estar presente, tanto materialmente, né, na questão de pensão alimentícia, essas coisas, como também na questão de proporcionar que a gente viesse para Brasília todos os anos, ou ele ia para lá, ele esteve em todos os eventos, formatura e tudo mais. Então, na medida do possível, sempre fez questão de estar presente no que era possível, né?
E ele veio a falecer em 2019. Eu fiz faculdade de 2007 a 2011. Eu passei na faculdade no último ano de Direito, só que aí para pegar a carteirinha da OAB você precisava do diploma, né? Precisava colar grau. Então eu acabei pegando a carteirinha só em 2012. E aí estamos em 2025, mais de 13 anos. Mais de 13 anos advogando. Eu abri um escritório com um amigo por conta própria. Só que aí a gente abriu a porta e ficou lá esperando o cliente. A gente não sabia que a gente tinha que ir atrás, né? Que a vida não era tão fácil assim. Quem aí já tentou abrir um negócio sabe, né? Se você conseguir um local bom, às vezes só abrir a portinha ali e ficar esperando o cliente vai ser suficiente. Mas às vezes não, né? Então a gente foi com dificuldades. Aí eu já não... Depois da faculdade, assim, já não aceitava. Meu pai até queria ajudar. Eu já não aceitava mais esse dinheiro do meu pai, até porque eu falei, não, senão não vai desvincular nunca, né? Eu me tornei advogado com 22 anos. 22 para 23, E aí eu falei, não, se eu ficar sempre dependendo, não tem como. E meu pai precisa viver a vida dele também, já fez tudo que podia fazer pela gente. Então eu cheguei a não passar fome, não vou ficar me vitimizando, mas rapaz, eu já morei em cada espelunca, velho. Eu sou grato por ter um teto, tá? Mas falar que até kitnet era um elogio, porque pelo amor de Deus, eu já morei em cada coisa. Até quando eu vim para Brasília, pessoal, né? Na pandemia eu quebrei. Já tinha os processos, só que a gente sabe, né? Processo até sair, daí precatória, aí não sei o que e tal, tal, tal. Então, assim, tinha coisas para receber, mas até receber, aqui em Brasília eu já morei numa kitnet com porta de lata. E isso que eu já era advogado há uns 7 anos. Aí eu, né, ou mais até. Então, assim, não tô me vitimizando. Você com certeza, né, tá com as suas dificuldades, tá numa situação bem pior, mas eu tô dizendo que, assim, todo mundo tem as suas batalhas. A gente nunca pode achar que, a vida do outro é sempre mais fácil. Meu pai falava, quando a gente enaltecia a história dele, meu pai falava assim, mas rico aqui é só o Chiquinho Scarpa, o resto, todo mundo que você vê que tá bem, ele ascendeu, ele subiu, ele teve uma ascensão, né? Às vezes agora, em 2025, a gente esteja vendo os filhos e netos dessas pessoas que saíram da pobreza. E esses sim, tudo bem, já nasceram bem. Mas assim, ele falava que no Brasil, essa desigualdade social, né, quem você vê bem é porque teve uma história bacana, desde que honesta, né? Inclusive, teve uma situação desse concurso, até se vai ter gente que vai procurar, viu ali o nome do meu pai, vai procurar na internet, né? Vai ver uma ação que discutia se era legal ou não, né, a nomeação dele para um determinado cargo lá. Aí o que aparece na sentença, né, fala que não, mas não sei o que não podia estar empossado e tudo mais. Mas depois reverteram essa decisão, tanto é que ele, né, veio se aposentar. Inclusive, pessoal, tem uma história muito bacana também, que ele negou receber 2 aposentadorias. Ele poderia, no Amapá, convidaram ele para ser desembargador, para poder se aposentar como desembargador do TJAP, né, depois foi criado, e acumular aposentadoria como juiz do TJDFT. Então, ele não achou justo, ele não achou certo. Muitos juízes e desembargadores fizeram isso, acumularam 2 aposentadorias. Aí até teve um desembargador que falou, a gente sabe, aí a gente paga a pensão, a gente sabe que é difícil, então a pensão só vai pegar de uma das aposentadorias, né? Pelo menos a outra aposentadoria fica livre e tudo mais. Então, meu pai não achou justo. Isso que para conseguir, eu não vou ficar entrando em detalhes, né? Mas para conseguir o primeiro divórcio dele, era antes do Código Civil, era antes da Constituição de 88. Para conseguir o divórcio dele, meu pai acabou fazendo um acordo, né, com a primeira mulher dele de para sempre dar uma porcentagem ali da aposentadoria dele, né? Inclusive foi para ela a pensão por morte, tá? Eu já vi gente comentando, Nakamura, a pensão por morte foi para sua mãe. Não foi, não recebe R$1. E eu não tô reclamando, eu só tô explicando. Sou eu que banco tudo lá em casa, fi. Sou eu que banco tudo, viu? Pago plano de saúde para todo mundo, mercado,
as contas, é aqui, ó, Nakamura, pô. Se você, em vez de você ficar criticando os outros, olha para dentro da sua casa, vê o que você pode fazer pelas pessoas que estão próximas de você, tá? Então vamos parar de criticar os outros aí, vamos acordar para a realidade. Aí, quando eu venho aqui no cemitério, Campo da Esperança, eu fico, assim como todo mundo, né? A gente reflete, a gente agradece, primeiramente. Sempre vou agradecer a Deus por ter me colocado numa família que me ama muito. Meu irmão tá sepultado aqui também porque ele exercia um cargo na Receita. Ele conseguiu a transferência para Brasília, ele estava super feliz. Mas aí a Covid o levou. Então foi muito triste isso, porque a gente não... né? Nossa, ele tava assim, sabe, reestruturando a vida dele. Então... E aí a gente fez questão, né, de enterrar ele junto aqui. Às vezes, pessoal, eu vejo umas críticas aí, mas e a revisão da vida toda? Você fica enganando os outros, você sabia que não ia sair. Ah, meu Deus do céu, cara. Como é que eu... É mesmo? É isso que você tem pra falar pra mim? Você pode escrever um comentário, eu leio os comentários. Você poderia escrever qualquer coisa, você poderia tirar dúvida, você poderia elogiar, você pode criticar. Agora, né, vai falar, mas o carequinha fala que se engana. Rapaz, aquele careca lá, o Nelson Rubens do Direito, ele não é respeitado por ninguém na comunidade jurídica. Ninguém. Então, assim, ele tem o canal dele, o Ibope dele, né? Cresce em cima de intrigas, né? Não dá uma informação jurídica, não cita uma súmula, uma decisão, só fica lá, né? Esbravejando, xingando, um conteúdo chato pra caramba, falando mal dos outros, e não é respeitado por ninguém na comunidade jurídica, né? Então, de que serve isso aí, né? Rapaz, eu tenho uma filha de 7 anos. Um dia eu faço os vídeos, porque um dia ela vai querer assistir os vídeos do papai, né? O papai não vai estar mais aqui e ela vai querer matar a saudade, vai querer ver, acompanhar. Rapaz, para eu deixar um legado desse xingando os outros, eu ia ter vergonha de viver. Rapaz, como é que eu vou desonrar meu pai que tá aqui se eu ficasse fazendo conteúdo xingando os outros, né? Que isso? Que isso? Isso é uma desonra para a família. Isso é uma desonra para os antecessores e para os sucessores. Você tá maluco? Graças a Deus eu não sou assim. Não sou melhor que ninguém também. Rapaz, dos advogados, dos professores aí, eu sou mais burrinho. Eu sou, não tenho problema em falar isso. Só que eu procuro sempre estudar e aprender. Procuro sempre estudar e aprender. Para passar o melhor para os alunos, para passar o melhor para você, que também acaba sendo meu aluno aqui. Não tenho problema nenhum em admitir isso aí. Eu sou fraquinho. Eu sou um dos mais fraquinhos. Mas pelo menos eu tenho vontade de melhorar, de aprender e de lutar pelos direitos dos aposentados e de quem está para se aposentar. Muita gente não sabe, mas eu tenho uma luta muito grande contra regras da reforma da Previdência também. Às vezes eu não trago esse conteúdo, porque todo mundo só quer saber da revisão da vida toda, mas a gente está avançando em muitas coisas sobre reforma da Previdência. Então quando eu vejo as críticas, vou falar a verdade, velho, dá vontade de desistir, cara. Dá vontade de desistir. Eu não preciso, falo, porra, você ganha por causa do YouTube. Rapaz, falar para aposentado é o que menos paga no YouTube, cara. O Brasil já é um dos países que menos paga no YouTube. O anúncio, ele é mostrado de acordo com o público que o assiste. Se eu quisesse dinheiro do YouTube, eu ia falar de educação financeira. Tipo o Primo Rico, a Natália Arcuri, o Primo Pobre e tudo mais, né? Eles falam de educação financeira e lá eles recebem muito bem, tanto do YouTube como dos outros serviços que eles prestam. E tá tudo bem, eles fazem um belíssimo trabalho. Se eu visasse lucro, visualização, dinheiro do YouTube, eu ia falar de educação financeira, que é o que mais paga nesse país. Ou ia ficar fazendo vídeo de futebol, que eu nem preciso aparecer, eu pago um editor de vídeo, ele fica lá fazendo vídeo pra mim. Rapaz, você acha mesmo que eu vou ficar deixando... Minha mãe não mora em Brasília, tá? Pra quem não sabe.
Então toda vez que eu tô aqui, se eu tava na semana de quimioterapia da minha mãe, é porque eu gastei ou dirigindo 13 horas de carro ou gastando com passagem de avião. Dos dois jeitos gasta, tempo e dinheiro. Rapaz, se eu não acreditasse na luta, se eu não, né? Ah, cara, às vezes dá vontade de desistir. Só que é aí que eu me lembro, né? Olha o tanto de dificuldade que meu irmão, que meu pai passaram. Se eles tivessem desistido pro primeiro que criticou eles, rapaz, eles não teriam construído essa bela história que eles construíram. Meu irmão, não falei pra vocês, né? Mas ele foi professor de biologia, foi formado, mestrado, professor de biologia, formou em direito, passou no concurso da Receita, era advogado também antes disso. Então, assim, olha aí, né? Rapaz, se eles ficassem ouvindo todo mundo que ficou criticando eles, pô, você já tem 2 filhos, tem 32 anos, vai trabalhar, não sei o que, para, né, o que você quer estudar e tudo mais. Meu irmão também, já formou em biologia, foi fazer direito depois. E eles me mostraram que o estudo tem poder. E eu vou continuar estudando para sempre. Sou um eterno estudante. E não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu não sei tudo. Muitas vezes você me pergunta alguma coisa. Aqui eu tenho realmente um bom conhecimento, mas numa pós-graduação, num concurso para quem estuda para a UAB e tudo mais, às vezes faz uma pergunta um pouco mais ali e fala, rapaz, ou eu não lembro, ou eu tenho que realmente pesquisar como que a jurisprudência está mais atualizada. Eu não sei tudo não, cara. E é por isso que eu não vou desistir não. Pelo contrário, quando eu venho aqui, eu fico triste nos primeiros minutos, é claro, fiz minhas orações, agradeci a Deus por ter me colocado em uma família que me amou muito, que me deu o exemplo do caráter, me deu o exemplo da educação, me deu o exemplo do estudo. E eu me encho de energia, porque eu vejo os comentários de vocês. Alguns, igual eu falei, vão falar, professor Nakamura, não saiu a revisão e não sei o que. Rapaz, se dependesse de mim, olha o tanto de processo que a gente tem, rapaz. Se dependesse de mim, já teria saído faz tempo. E não só pelos processos que a gente tem, mas pelos aposentados que eu converso. O aposentado tá morrendo de fome, cara. Talvez você tenha uma renda de um aluguel, ou o filho te ajuda, mas tem aposentado que está literalmente morrendo de fome. Já esgotou a margem do consignado, já não tem mais para onde correr. Ainda está sofrendo desconto indevido dessas associações aí, rapaz. Eu fiquei sabendo como é que eles fazem. Ah, rapaz, é um verdadeiro absurdo. Um dia eu vou revelar esse escândalo aí também. Essas associações aí. Aí fica descontando aí 40, 50 reais aí, você não percebe. E parece pouco, né? 50 reais, mas vai pegar de 1 milhão de aposentados todo mês. Isso é um absurdo. Essas regras da reforma da Previdência, algumas já caíram, algumas estão para cair, algumas estão sendo alteradas para ficar menos prejudiciais. A própria revisão da vida toda, carro-chefe aqui dos últimos meses, vocês viram a nossa luta. Eu tô lutando pela revisão da vida toda desde que ela subiu para STF, desde 2020. Talvez você me acompanhe depois, assim, começou a me acompanhar mais recentemente. Mas então, antes de falar qualquer coisa, olha para si mesmo. Pode me xingar, pode me xingar. O que não pode é ficar defendendo político que olha só para o próprio bolso, que aí para emenda eleitoral, aí tem milhões, né, para desviar. Aí é bacana, né, seus políticos? Para emenda eleitoral, para campanha política, para verba de gabinete, aí tem dinheiro para caramba. Aí para pagar os aposentados que já contribuíram para esse país, aí não tem direito. E vem gente ainda defender essas porcarias desses políticos. E fomos nós que colocamos esses políticos. Você pode até falar, mas eu não votei nesse presidente, ou nesse deputado, ou nesse... Eu entendo esse argumento. Eu também não participei dessa... Mas estamos numa democracia e seja porque o povo foi enganado, ou seja porque o povo acreditou que seria a melhor opção, estamos na democracia. Então nós que temos que conscientizar as pessoas que os políticos é que mandam nesse país. Se não for o próprio político, algum empresário que está financiando a campanha dele.
enquanto o ministro do STF for indicação política, indicação de um presidente da República e não, por exemplo, nos Estados Unidos, é eleição. É eleição. O povo fala, olha, mas se eles vão julgar os nossos casos, então a gente que vai votar quem que vai colocar. Não estou dizendo que pode ser uma boa saída, mas então, assim, enquanto ficar nessa indicação política, foi advogado de tal partido, aí anos depois vira ministro. Velho. Você acha que o cara não tá devendo favor? Ou nem que não esteja literalmente devendo favor, mas você acha que ele já não vem com essa carga, com essa influência, com essa, sabe? Mesmo que ele não esteja devendo favor, mesmo que ele esteja limpo, honesto, vamos tratar assim, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, ele já vem com a carga, né? Ele fala, nossa, mas como é que eu vou votar contra quem me colocou aqui? É difícil, pessoal, é uma discussão sem fim. É por isso que eu vou continuar lutando. Eu não vou largar sua mão, não. Eu não sei o que você queria assistir nesse vídeo, né? Pra quem torce contra, queria me ver falando que eu vou desistir. Eu dou risada desses inimigos que a gente tem, que são grandes, muito mais poderosos que a gente. Vão falar que é por visualização, vão falar que é por dinheiro, vão falar que é por um monte de coisa. Agora estão falando que até para eu pedir voto para me candidatar, sendo que eu nunca pensei nisso. Quem está pedindo são vocês, os aposentados, e se for da vontade de vocês, se for da vontade de Deus, isso é uma coisa. Agora, falar que eu fiz toda essa minha trajetória pensando nisso, pelo amor de Deus, gente, eu nunca nem sonhei que eu poderia chegar onde estou chegando, graças a Deus, com muito trabalho, muita honestidade, 13 anos advogando, e como é que a gente chegou aqui, né? Não teria chegado aqui, teria acabado muito antes se a gente tivesse cometido alguma falha grave no caminho, na questão do caráter. Então, realmente, assim como você é honesto, eu sei que você é honesto, e você não merece estar passando pelo que está passando. Então, vamos continuar brigando. É no tema 1102, é para devolução das contribuições já recolhidas, é na via legislativa com projeto de lei, é em outras formas. Vamos para cima. Eu não vou largar a mão de ninguém. Eu só quero comigo você que assistiu esse vídeo até o final, você que está comprometido. Que Deus te abençoe grandemente. Ficamos aqui com esse belo tempo de Brasília. Deus te abençoe. E até a próxima.